Boa tarde a todos e quero agradecer o convite para esse seminário tão atual e tão importante. Nós, os dois expositores que me precederam, já referiram aqui o problema, a questão da influência negativa da má regulamentação e do excesso de regulamentação, tanto aquela influência imediata na vida das pessoas, é o pai que não pode levar o filho ao cinema, quanto uma influência negativa mediata, que é prejudicando a atividade econômica. Nesse segundo aspecto é que eu queria trazer aqui algumas ponderações. A primeira é de que o Brasil é um país em que o sistema econômico é estabelecido na Constituição. E esse sistema econômico é o sistema da livre iniciativa, ou economia de mercado, ou capitalismo, são sinônimos. O Brasil, todas as constituições brasileiras, desde a Constituição do Império, na do Império não se fala em livre iniciativa, mas em liberdade do exercício profissional, todas elas consagram o regime da livre iniciativa. Foram 7 constituições e 2 grandes reformas. Podemos dizer que tivemos 9 constituições. Em todas elas, o regime econômico do país consagrado foi o da livre iniciativa. Mas foi a Constituição de 88 que deu ainda mais realce a isso, porque a Constituição de 88, além de consagrar o regime da livre iniciativa no capítulo próprio, ela, no seu artigo 1º, ao inaugurar a Constituição, ela elevou a livre iniciativa a um dos fundamentos da República, ao lado da soberania, do respeito à dignidade humana. Então, esse é o quadro legal brasileiro. Ora, um regime de livre iniciativa requer, para ser bem-sucedido, uma regulação adequada aos fundamentos desse regime, que são o da liberdade do exercício da atividade econômica dentro da lei. Eu trago aqui eu queria trazer aqui um texto que me parece magistral e que é uma lição que deveria ser repetida todo dia aos nossos reguladores, para que cuidassem de uma regulamentação afinada com o sistema econômico consagrado na Constituição. O Brasil teve um grande comercialista italiano que, por ser judeu, um dos maiores comercialistas do mundo, professor Tullio Ascarelli, na década de 40, italiano, por ser judeu, ele foi perseguido e veio dar encostado aqui no Brasil e ensinou na Universidade de São Paulo. Todos aqueles que lidam com o estudo do direito conhecem o professor Ascarelli, que era um grande jurista e um sábio. E ele tem um trecho em uma de suas obras que diz o seguinte: não teríamos automóveis e aviões ou produtos químicos sem uma conveniente regulação, já falava a palavra, de sociedades anônimas, cambiais, bancos, sociedades seguradoras, patentes de invenção e assim por diante.
os instrumentos elaborados pelo direito comercial caracterizam a nossa época, em medida não inferior às máquinas, que sem aqueles instrumentos o gênio individual teria podido conceber, mas que não poderiam ser produzidos e difundidos para o nosso conforto. O gênio de Leonardo adivinhava o domínio do ar, mas sem as sociedades, responsabilidade limitada, circulação das ações, bolsa, financiamento, bancos, cambiais, desconto, patentes, os aviões não sulcariam os céus. Essa é a lição que precisa ser repetida num país em que a livre iniciativa é o sistema econômico consagrado na Constituição, mas que não goza da mesma popularidade dos outros fundamentos da República explicitados no artigo 1º. Uma má regulação, uma regulação que coíbe. É óbvio que toda atividade humana tem que ter uma regulação, e a atividade econômica também. Mas essa regulação não pode, de um lado, manietar a atividade econômica, prejudicá-la fundamentalmente, e ser incompatível com o regime econômico consagrado na Constituição. Eu dou aqui, eu só não quero me estender muito, mas quero dar um exemplo da má vontade com a liberdade econômica, com o nosso Estado babá, como diz o texto aí do livro que nós vamos receber. Veja o seguinte: o Superior Tribunal de Justiça teve um caso emblemático. O Ministério de Minas e Energia baixou uma portaria proibindo que os postos de gasolina de determinada bandeira vendessem produtos fora daqueles não produzidos por aquela bandeira. Ou seja, você não estava proibido de entrar num posto Shell e lhe oferecerem um lubrificante Castrol, por exemplo. Foi impetrado um mandado de segurança contra essa disposição de caráter menor, portaria de um ministro. E o mandado foi denegado porque a maioria dos julgadores do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o consumidor que entra num posto de gasolina atraído por uma marca, por uma bandeira respeitável, se lhe oferecem um outro produto, certamente não tão boa qualidade, porque não produzido pelo titular da respeitável bandeira, ele vai ser enganado e vai comprar gato por lebre. Ele entrou no posto Shell, mas imagine só, ele comprou uma lata de Castrol. Isso, obviamente, é tratar o consumidor como um idiota, né? Não é só o Estado babá, é o Estado curador, porque mesmo a babá cuida da criança, o curador cuida do deficiente mental, né? Houve votos vencidos, mas vejam bem, o que embasou os votos vencidos não foi a circunstância de que esse excesso de regulamentação seria contrário ao princípio constitucional da livre iniciativa, porque significaria uma limitação à atividade econômica totalmente despropositada, mas porque o impetrante do mandado de segurança fundara o seu direito também
na circunstância de que ele tinha contratos que lhe permitiam vender produtos fora da bandeira. Então, os votos vencidos disseram não, intervir nos contratos, uma portaria não pode, só a lei. Portanto, mesmo os votos vencidos não tiveram a coragem de dizer que aquele dispositivo ele afrontava a Constituição Federal. Afrontava porque o princípio da livre iniciativa é incompatível com regras desse tipo. Nós temos a autorregulamentação, nós temos a regulamentação, autorregulamentação, que é também delegada pelo Estado, né? Como é o caso do exercício das profissões de natureza científica, como a medicina, a advocacia. E nós temos a regulação pelo Estado. Essa regulação pelo Estado pode ser feita diretamente pela administração direta ou pode ser feita, e de um tempo para cá é feita, pelas agências reguladoras, que são um mal menor do que a administração direta, porque tem uma certa participação dos interessados. Mas vejam o seguinte, um levantamento que talvez não seja preciso, que pedi para ser feito, nos dá o seguinte: no Brasil, nós temos 10 agências reguladoras federais, 31 estaduais e 6 municipais, o que dá 47 agências reguladoras. Essas agências reguladoras, no fundo, nós vimos aqui os exemplos, elas não se distinguem muito, não divergem muito da orientação intervencionista da administração pública direta. Então, quando a gente vê 47 agências reguladoras e vê alguns exemplos desses, nós vemos que, efetivamente, a livre iniciativa no Brasil, o regime consagrado na Constituição, não é tão livre assim.